Olá, gente. Boa tarde. São meio-dia e 37 do dia 19/4, né? Que eu tô gravando esse vídeo, mas eu irei salvar para publicar isso em outras plataformas. Bom, eu tô aqui para contar um pouquinho sobre quem sou eu em relação ao tarô. Quem é a taróloga Cris, né? Eu tenho assistido muitos vídeos e lives de outras pessoas e outros tarólogos, justamente, né, dizendo, quando você chegar na página de um tarólogo, veja quem ele é, né, com quem ele estudou, o que ele fez. Então, o meu intuito nesse vídeo, nessa live, é justamente contar um pouquinho sobre quem eu sou. E bem resumidamente, então vamos lá. Eu sou a Cristiane, né, do Tarô na Corrida. Eu comecei com tarô muito cedo, eu tinha 9 anos. Minha mãe gostava, né, de tarô e astrologia, mas ela nunca estudou sobre esse assunto. Quando eu tinha 9 anos, eu passei nas bancas de jornais da época, isso lá aí dos anos 80, e eu encontrei um fascículo chamado A Sua Sorte. E passei a colecionar, né, a comprar esse fascículo e a ler cada capítulo que vinham 6 cartas do tarô de Marsella, né? E assim eu comecei os meus estudos com as revistas, né, no jornal, porque depois que eu colecionei A Sua Sorte, vieram outras coleções, né, Revista Planeta, né? Eu gostava também muito daqueles Ciências Proibidas e assim por diante. Na época, como criança, eu tirava o tarô para as amigas, né, nas festas de família, ou seja, não trabalhava profissionalmente, eu estudava e meio que praticava. Com 17 anos, eu fui convidada a trabalhar, né, a fazer parte de uma feira beneficente, onde ia ter uma tenda mística. E essa tenda mística eles estavam precisando de uma taróloga. Eu tinha 17 anos e um amigo meu que trabalhava, essa feira era da Sabesp, aqui em São Paulo, que trabalhava lá, ele falou, Cris, você lê tão bem, eu gosto tanto, por que você não nos ajuda, né? Porque seria um trabalho de graça, tal, né? A renda seria convertida, eu nem lembro para quê. E eu topei a parada, embora, né, tenha ficado um pouco receosa, eu topei e fui. O feedback foi tão bacana, mas tão bacana, que a partir daí eu comecei a atender profissionalmente. Isso ainda levou um certo tempo, né? Nesse ponto, meu pai me ajudou muito, porque ele me levava na empresa onde ele trabalhava e apresentava para os amigos, e todo mundo gostava do tarô, e eu lia e ganhava o meu dinheirinho, né? Comecei a ganhar meu dinheirinho através desse impulso paterno. Depois disso, lá pelos idos de anos 90, eu entrei numa empresa para trabalhar com um 0900. O serviço se chamava Lua Clara Responde. E lá eu ganhava como atendente de telemarketing, lá um salário fixo, carteira assinada e tudo mais. E trabalhei atendendo tarô e astrologia. E olha, foi um tempo maravilhoso, porque logo depois eu trabalhava num horário comercial nessa Lua Clara. E depois eu comecei a trabalhar, né, no Norma Bloom e Seus Magos. E lá eu conheci grandes pessoas que são meus amigos até hoje, como por exemplo Guilherme Salviano, astrólogo. Né? Nós trabalhávamos numa baia um ao lado do outro. E assim foi por um tempo, né? Para mim um pouco curto, porque depois disso eu me casei, acabei me casando com uma pessoa religiosa, né? E durante esse tempo todo de aprendizado, ele foi autodidata, né? Eu fui autodidata, lendo, mas sempre trabalhando com muita ética, né? Os métodos que eu uso para ler o tarô hoje ainda são os mesmos daquele tempo, né? Eu gostava muito das leituras com 3 cartas e a mandala astrológica, mesmo porque eu estudei astrologia, meu primeiro curso de formação foi aos 16, né? Com Márcio Cassoni, grande Márcio, amigo meu até hoje, que eu amo. Bom, quando eu me casei, eu fiz um voto né? Eu fiz uma escolha, na verdade, e escolhi o casamento. Então, eu deixei todo esse meu lado
taróloga, astróloga, bruxística, né? Um pouco de lado. E foram 2 anos assim. 12 anos. Fui estudar filosofia, me graduei em filosofia e estudando filosofia, numa aula de cosmologia, eu voltei a pensar, no caso, na astrologia e, consequentemente, no tarô também. Mas o tarô voltou na minha vida depois do divórcio, porque no divórcio eu caí num limbo tão grande, tão profundo, que eu precisei resgatar quem eu era. E a astrologia e o tarô está intimamente ligado a quem eu sou, né? Foram as minhas primeiras profissões. Só que daí eu voltei a estudar. Nessa época eu conheci uma amiga, que é minha amiga até hoje, que é a Patrícia Kroger, que também é astróloga e taróloga, né? Embora ela tenha uma academia de CrossFit. A Ruth Sasaki, e por 1 ano nós nos reunimos toda segunda-feira para estudar, né? Então estudávamos o tarô e a astrologia juntas durante esse 1 ano. Fora isso, acabei fazendo curso com o Marcelo do Tabuleiro, fiz curso com a Kelma Maziero, fiz curso com a Ivana, comprei o curso da Thaís Camargo, né? E assim continuei os meus estudos lendo, né? E fazendo os meus workshops e estudos. E voltei a atender mesmo em 2011, né? Eu me separei em 2009, em 2011 eu voltei a atender. Só que era um atendimento assim meio hobby, né? Porque eu tinha outras profissões, eu tinha focado, né? A minha vida ia no trabalho na docência, né? Lecionando filosofia. Então o tarô, no caso, virou uma atividade secundária, um extra, né? E continuei atendendo as pessoas que me procuravam. Eu fui demitida no final de 2017 e isso realmente causou um grande impacto na minha vida. A partir daí, eu tentei fazer do tarô e astrologia a minha profissão principal, mas eu não consegui, né? Porque tudo tem o seu tempo de maturação. Em 2018 foi quando eu abri essa página no Instagram e realmente comecei a investir nessa questão das redes sociais, a escrever, a estudar, né? Novamente, acho que eu fiz mais alguns workshops. Só que em 2014, eu comecei a ensinar. E foi quando eu abri o meu primeiro curso de tarô para iniciantes, mas tarô mitológico, né? Eu ensino tarô mitológico para iniciantes. E foi uma experiência maravilhosa, porque eu adoro ensinar. E eu percebi que quanto mais eu ensinava, mais eu estudava, mais eu me aprimorava e mais eu me tornava uma taróloga mais séria. E assim eu dei cursos em 2014, dei cursos em 2015, 2016 e depois em 2018 e 2020. Esse ano também, agora 2023, dei curso novamente, né? Então eu comecei a seguir esse caminho, mesmo com mais afinco em 2018, focando nos atendimentos. E aí veio a pandemia, a vida deu uma outra reviravolta, acabei virando motorista de aplicativo, né? Sendo motorista de aplicativo, acabei tendo uma crise existencial, porque quem é que estuda, né? Faz 2 pós-graduações e vira motorista? Só que fracassou na vida, né? Geralmente muitos pensam dessa forma e eu caí nessa crença também. Foi aí nesse momento que veio a ideia, através inclusive de um amigo meu que também é meu aluno de tarô, né, o Anderson Maurício, diretor da Sinha Zózima Trupe de teatro, e ele falou: Cris, por que você não cobra as consultas no carro? E aí eu criei o Tarô na Corrida, que é o que acabou me tirando do limbo mais uma vez, e hoje meus atendimentos aumentaram, e tá a ponto que eu consigo trabalhar poucas vezes no aplicativo, né, por semana, e conseguir dar um foco maior nos atendimentos e agora nessas redes sociais aqui. Então, eu tô lembrando o que eu tinha que falar. Eu sou nova nisso. Então eu tô aqui, né, na verdade, fazendo um resumo e uma apresentação. Minha esposa ainda me indicou para que eu
fracionasse esse vídeo para que ficasse mais atrativo nas redes, mas eu estou fazendo meus testes, tá? Bom, vou começar uma nova turma agora, né? Também de curso para final de maio, né? Começo de junho. E adoro tarô. O tarô eu acho que é o meu carro-chefe. Eu estou fazendo um curso de formação em astrologia novamente, mas o tarô, eu muitas vezes me vejo mais taróloga, tarotista, né? Do que astróloga, embora eu adore astrologia e atendo astrologia também. E é isso, gente. Eu não largo o aplicativo, trabalho com o aplicativo agora, porque o aplicativo é quem me traz toda a minha clientela, né? Eu atendo praticamente todos os dias. Quando eu fiz a entrevista na Gazeta, as coisas estavam caminhando devagar, né? Agora eu posso dizer que toda semana os atendimentos têm aumentado, aumentado e aumentado, e eu tenho estado muito feliz, né? Muito feliz. Sempre me aprimorando, estudando, aprimorando o material de estudo e, né, de ensino e caminhando no meu tempo. E é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade e vou encerrar por aqui. Muito, muito, muito obrigada. Grande beijo.